Você provavelmente já viu a manchete. O BRICS está crescendo, o BRICS está mais visível, o BRICS é impossível de ignorar. Essa parte é familiar, mas a versão conhecida dessa história não capta o ponto central, pois agora ocorre uma transição. É consolidação, estrutura, alcance, influência. E enquanto o Ocidente continua falando sobre um bloco mantido por contradições, os números contam uma história muito mais séria. Quase metade da população mundial, mais de um terço do PIB global, 26% do comércio mundial. Esse é um centro de poder tomando forma. E nesta semana, de Odisha à Sibéria, os BRICS se moveram de maneiras que mostram que essa mudança está totalmente em operação. Eu sou Anastácia, do Think BRICS. O que fazemos aqui é simples. Nós ignoramos o barulho e focamos nos mecanismos por trás dele. O dinheiro, a energia, as instituições, as decisões que realmente moldam o poder antes de entrarem na narrativa dominante. Sem enquadramento reacionário, sem comentários vazios, apenas a realidade estratégica exposta de forma clara. Vamos lá. Hoje vamos analisar a agenda do BRICS para 2026 através de 4 acontecimentos desta última semana. Primeiro, diplomacia multipolar. Como a expansão para 11 nações e a presidência da Índia estão colocando o Sul global no centro. Segundo, a nova revolução industrial, polos de IA na Sibéria e o surgimento de cidades parceiras inteligentes. Terceiro, arquitetura do Sul, um esforço coordenado para a resiliência a desastres e infraestrutura em um mundo sob pressão. E quarto, segurança de recursos, a transição energética, a corrida por minerais e a luta pelo controle da próxima era de crescimento. Vamos começar por onde a verdadeira mudança fica visível. Sob a presidência do BRICS da Índia em 2026, o lema é humanidade em primeiro lugar. Mas a estratégia por trás dessa frase é pura geopolítica. O que estamos vendo é um esforço para transformar o BRICS de um formato solto e baseado em eventos em um bloco realmente institucionalizado. Essa é a diferença entre simbolismo e estrutura. E é na estrutura que o verdadeiro poder reside. Agora olhe para o Zimbábue. O Zimbábue recebeu oficialmente sinal verde para iniciar negociações formais para ingressar no novo Banco de Desenvolvimento. Isso pode soar técnico, quase burocrático, mas não é. Para um país que passou décadas em isolamento econômico, isso é uma porta de entrada para um sistema financeiro construído em torno da cooperação Sul-Sul, em vez da condicionalidade ocidental. Isso muda as opções que um governo tem, e quando um país ganha opções, ele ganha poder de negociação. Depois temos Pequim. A China se tornou uma espécie de sala de estar do mundo. Só no primeiro semestre de 2026, recebeu 26 líderes de 23 países, incluindo visitas de destaque dos Estados Unidos, Rússia e Canadá. Ao mesmo tempo, estamos comemorando 70 anos de relações diplomáticas entre a China e a África. E agora, a China removeu todas as tarifas sobre produtos de 53 nações africanas. Isso significa que produtos como cítricos sul-africanos, pimenta do Ruanda e uma longa lista de outros agora entram nos portos chineses sem tarifas. Isso não é um gesto. Isso é uma recalibração. Mas aqui está o que a grande mídia ainda não percebe. Isso vai além do comércio. É sobre soberania. Washington fala a linguagem das sanções. BRICS fala a linguagem da não interferência. E essa diferença importa. Vimos isso claramente quando a China apoiou o Brasil depois que os Estados Unidos designaram organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas, uma medida que Brasília considerou intervencionista. Isso foi além de uma resposta diplomática. Foi um sinal. Então, o que isso nos diz sobre o próximo nível de influência? A resposta está escondida na infraestrutura. Por trás dos apertos de mão e das manchetes, o BRICS está construindo uma infraestrutura digital. Em Xiamen, nesta semana, o Fórum do BRICS sobre parceria na nova revolução industrial lançou a rede de cidades parceiras. 11 cidades, incluindo Durban, Lagos, Wuhan e Belgrado, agora estão conectadas em uma cooperação para o desenvolvimento sustentável e a transformação digital. Isso parece técnico, e é mesmo. Mas é na parte técnica que o verdadeiro jogo começa. Porém, a jogada mais interessante ocorre na Sibéria. A Rússia está transformando a Sibéria em um polo global de computação de IA e a China já está a bordo como principal cliente.
A lógica é brutalmente simples. A IA exige um resfriamento massivo e muita energia. A Sibéria tem ambos. O clima faz metade do trabalho de graça, 9 meses por ano, e as hidrelétricas da era soviética fornecem eletricidade por uma fração do que você pagaria em Xangai ou no Ocidente. Uma fazenda de servidores de 10 megawatts na Sibéria custa cerca de $475 mil por mês para operar. A mesma estrutura em Xangai custa mais de 1,1 milhão de dólares americanos. Essa diferença não é trivial, ela é estratégica, e essa não é apenas uma ideia russa. Também é uma necessidade chinesa. Mercados chineses de veículos elétricos, como Rabaul e Geely, aumentaram em 13 vezes o uso de serviços de nuvem russos à medida que expandem sua presença no mercado russo. Eles não estão apenas construindo capacidade de nuvem. Elas estão construindo a infraestrutura de conformidade para um mundo onde a localização de dados está se tornando a regra e não a exceção. Então, mais uma vez, a questão não é o que estamos vendo. Estou construindo o sistema por trás disso. Preciso fazer uma pausa. O BRICS é independente e contamos com você para seguir crescendo. Se essas análises te ajudam a entender o mundo, inscreva-se ou apoie com um super agradecimento ou pelo Buy Me a Coffee. O link está na descrição. Agora vamos passar para algo que raramente recebe destaque nas manchetes, mas afeta quase metade da população humana: a redução do risco de desastres. Neste momento, de 3 a 5 de junho, representantes de todas as 11 nações do BRICS estão se reunindo em Puri, Odisha. Esse local não foi escolhido à toa. Odisha se tornou uma referência global em gestão de ciclones e sistemas de alerta precoce. Então, esta não é uma cúpula simbólica. É uma cúpula prática. O que está surgindo aqui é algo que eles estão chamando de uma arquitetura do Sul para resiliência a desastres. Uma parte disso é o proposto Pacto de Monitoramento da Criosfera do Himalaia dos BRICS, uma estrutura de dados em tempo real para acompanhar o recuo das geleiras na Índia, China e Rússia. E não, isso não é greenwashing. Isso é sobrevivência estratégica. A costa atlântica do Brasil, o litoral do Oceano Índico na África do Sul e o delta do Rio das Pérolas na China são todas áreas de risco climático. Os países do BRICS entendem isso agora. Então, em vez de esperar por instituições ocidentais que falam há anos sobre financiamento para perdas e danos e entregaram muito pouco, eles estão construindo um conhecimento comum conjunto. Isso é uma grande mudança. Em uma crise, quem controla os dados controla a resposta. E isso leva à pergunta mais difícil. O que acontece quando a resiliência se torna parte da estratégia de recursos? Isso nos leva à contradição mais reveladora de todas: a energia. Em 2025, as nações do BRICS quebraram recordes de energia renovável, adicionando 497 gigawatts de capacidade solar e eólica. O boom foi impulsionado quase todo pela China e Índia. No papel, isso é um marco para a energia limpa, e realmente é, mas também é uma transição dividida. No mesmo período, o bloco registrou seu maior aumento líquido de capacidade fóssil de todos os tempos, 115 gigawatts. Essa tensão te diz algo importante. O Sul global não vai sacrificar o crescimento industrial para satisfazer metas climáticas definidas em outros lugares. Em estados como Gujarat, a cogeração está caindo mesmo com a expansão da capacidade. Isso mostra que a transição é real, mas não é linear. Ela está sendo gerenciada nos termos deles. E então existe a dimensão mineral. Instituições na Índia e na África do Sul fizeram parcerias para pesquisas avançadas sobre lítio, cobalto e elementos de terras raras. Mas a questão principal não é apenas a mineração, é o processamento. É a reciclagem, é o controle sobre a cadeia de suprimentos de baterias do começo ao fim. É aí que está o valor. Até os oceanos fazem parte dessa mudança agora. Os países do BRICS representam mais de 60% da produção mundial de peixes. Por meio da transformação azul, eles estão modernizando a pesca artesanal para garantir sistemas alimentares para 3,5 bilhões de pessoas. Isso é segurança de recursos em sua forma mais ampla. Não é só energia, não é só minerais. Alimentos, água e o sistema que mantém as sociedades unidas. Então, quem realmente se beneficia de tudo isso?
Se essa trajetória continuar, então nos próximos 12 a 24 meses, a expressão economias emergentes vai deixar de fazer sentido. Nós não estamos mais assistindo esses países emergirem, estamos assistindo eles liderarem. De polos de IA na Sibéria ao Pacto de Resiliência assinado em Puri, o Sul Global está construindo um sistema paralelo, onde comércio, tecnologia e segurança não dependem mais da aprovação ocidental. Aqui está a parte que vale lembrar. O BRICS está transformando contradição em força. Recorde de energias renováveis junto com o crescimento dos combustíveis fósseis. Diplomacia junto com infraestrutura. Soberania junto com interdependência. Isso pode parecer confuso do lado de fora, mas na verdade é assim que uma verdadeira ordem multipolar se apresenta quando começa a tomar forma. Não se trata de substituir as instituições antigas. É sobre fazê-las encarar uma realidade que elas não podem mais fingir que é temporária. Então, ao olhar para a próxima semana, pergunte a si mesma uma coisa: estamos assistindo a um mundo mais fragmentado ou a um que finalmente está começando a se equilibrar? Obrigada por assistir.